Boa tarde, minha turma. Vamos iniciar aqui uma aula de aparato respiratório, sistema respiratório, lâminas e repasso de lâminas. Estou aqui novamente no Atlas de Saragoça. Já falei para vocês que é o Atlas que eu sempre estudei quando eu cursei histologia, e eu tenho uma afinidade com ele porque ele tem nitidez nas imagens, ele me dá etiquetas que me sanam dúvidas e tudo mais. Então, o site ele está aqui. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos. Quem tiver alguma dificuldade em acessar, pode falar comigo pessoalmente. Então vamos lá. É uma forma de você estudar sem precisar ter um laminário à sua disposição. Você não precisa necessariamente estar no laboratório para estudar lâmina. Você pode estudar por aqui, é grátis. Então vamos lá. O Atlas, aparato respiratório, né, a gente vai ver hoje. Na teoria, vocês têm todas as peculiaridades das capas, do aparato respiratório. Aqui a gente vai passar a lâmina para vocês terem afinidade. Mas o que é que a gente precisa entender é que o sistema respiratório, ele tem algumas funções básicas, né, como a condução do ar, a filtração do ar, o intercâmbio do ar. A gente pode falar que no sistema respiratório tem uma porção superior e uma porção inferior. A porção superior a gente fala de cavidade nasal, né, os senos paranasais. Na porção inferior a gente já fala de laringe, tráquea, brônquio, pulmões, tá? A gente tem esse sistema respiratório também dividido em uma porção condutora, que é extrapulmonar, né, que é a cavidade nasal, a nasofaringe, a laringe, a tráquea, brônquios principais. Aí a gente tem uma porção respiratória, que eu já posso falar dos bronquíolos respiratórios, dos condutos alveolares, dos sacos alveolares, até chegar nos alvéolos. Nós não temos lâminas histológicas de cavidade nasal, mas a gente tem que entender que a cavidade nasal ela é dividida em uma porção respiratória, uma porção olfatória e um vestíbulo nasal. No vestíbulo nasal a gente tem aquele espaço dilatado, né, no interior das narinas, e ele é fechado por pele. E aí nós temos uma região respiratória, que são os dois terços inferiores da cavidade nasal, e a região olfatória, que é o terço superior da cavidade nasal. Mas isso aí é mais teoria. Vamos para as lâminas, que é o que importa. Então, a gente pode encontrar alguma lâmina de epiglotis, né? Aqui a gente vai olhar a epiglotis. Não vai ter uma lâmina de epiglotis no laboratório em sistema respiratório. E sim, a gente pode encontrar uma lâmina de epiglotis em cartílago elástico. Porque a gente estudou lá em tecido cartilaginoso, que a epiglotis era composta por cartílago elástico. Não sei se vocês se recordam, mas em geral, é isso. A gente pode conseguir encontrar uma lâmina de epiglotis nas lâminas de tecido cartilaginoso, tá, pessoal? Tá? E assim, o que é que a gente tem que lembrar? Que a epiglotis ela tem dois tipos de revestimento. Mas vamos lá. Aqui eu tô com a lâmina na porção da laringe da epiglotis. Eu vou dar mais um, né? E aí a gente já consegue identificar, né, um epitélio. A gente tem um epitélio aqui e tem um outro epitélio aqui. Eu tenho um cartílago elástico, tem uma lâmina própria abaixo do cartílago, cartilagem elástica. A gente pode dar mais um e identificar que epitélio é esse. Em uma porção, que é a porção que tem contato com é, a cavidade antes da tráquea, né, a porção que vem da cavidade nasal, da nasofaringe, a gente vai identificar que a epiglotis ela tem um epitélio plano estratificado. Esse aqui, epitélio plano estratificado, tá? Porque ela segue a mesma linha da cavidade oral, né? Então, você vai ter um epitélio plano estratificado. Na outra porção, que a gente não consegue ver nessa imagem, mas se eu tirar o zoom, que é a porção que tem contato com a via respiratória, ou seja, a tráquea, eu vou ter um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que é o epitélio respiratório, né? É o epitélio respiratório. Então, a gente tem dois epitélios na epiglotis, né? O epitélio estratificado não queratinizado, que é o semelhante encontrado no trato respiratório superior, e ele é projetado para proteger exatamente a epiglottis contra danos mecânicos e infecções, e permite a passagem do ar. E do outro lado, a gente vai ter o epitélio respiratório, né? E aí o cartílago elástico. E eu vou colocar aqui uma etiqueta para a gente conseguir identificar. Então, como eu falei, na teoria vocês vão estudar as capas, né? Mas aí você tem uma capa mucosa, você tem o cartílago. Capa mucosa dos dois lados, por quê? Porque eu tenho epitélio, dois epitélios, né?
Então, é epitélio plano estratificado sem queratina e um epitélio pseudo-estratificado. Na outra porção, com forma cilíndrica, né, que é o pseudo-estratificado cilíndrico, ciliado, que é exatamente o lado que a epiglosse tem contato com a porção respiratória, né? E aí eu vou dar mais um, vou abrir a etiqueta. Então, quando a gente identifica um epiglotis em microscópio, em resumo, a gente tem o epitélio, faz parte da capa mucosa, essa lâmina própria, que tem algumas glândulas. Essas glândulas servem para secreção de muco, nesse caso, um muco seromucoso, uma secreção seromucosa, a cartílago epiglótico, que é cartílago elástico, a gente estudou em isto 1. Vou dar mais um e vou abrir a etiqueta, né? Tecido conectivo látex na lâmina própria, abaixo do epitélio plano estratificado sem queratina, uma glândula seromucosa, o adenômero formado por acinos, né? Ó, um nervo na capa mucosa. Pericôndrio, por que pericôndrio? Ele está me dando um pericôndrio, porque a gente estudou que o cartílago elástico ele tem pericôndrio. A exemplo do cartílago hialino tem pericôndrio em quase duas totalidades, só não onde tem a cartílago articular, né? Então, lâmina de epiglottis. A gente vai olhar agora um pliegue vestibular, né, que é uma porção onde a gente vai ter as cordas vocais, já está ali se aproximando das cordas vocais, né? A gente também não tem lâmina no laboratório, mas se o professor projeta uma imagem desse Atlas online, que eles gostam de utilizar, vocês vão ter contato, né? Músculos laríngeos, a gente tem o pliegue vestibular com essa capa mucosa, o ventrículo laríngeo, é dado em sala de aula na teoria. A corda vocal, a gente vai ter porção muscular, vai ter uma porção de ligamentosa também, né? Que essa estrutura, durante a fonação, né? As cordas vocais se aproximam e se afastam uma das outras. Então, em resumo, a gente está falando de cordas vocais, né? A histologia das cordas vocais reflete a sua complexa estrutura, né? Ela é adaptada para a produção de som durante a fonação. Vou dar mais um e vou abrir a etiqueta, ver o que é que a gente tem mais para visualizar. Epitélio, lâmina própria, glândula laríngea, também uma seromucosa, mais a etiqueta. Agora a gente já consegue verificar uma glândula mucosa, núcleo periférico, uma glândula serosa, seromucosa, mista, ou seja, acinar. Conduto excretor, um epitélio cúbico. Então, a histologia é isso, anda de mãos dadas, né? Aqueles tecidos que a gente estudou, o tecido glandular, lá em isto 1 se aplica agora aqui. Só que agora a gente precisa identificar o nome do órgão. O nome do órgão é super importante. Falei para vocês na aula do sistema cardiovascular. Agora a gente vai para cordas vocais. Vou abrir a etiqueta. Em geral, as cordas vocais são formadas por tecido especializado, né? Que se estende lateralmente na laringe. São compostos por várias camadas de tecido que funcionam para produzir o som. E aí eu tenho um, um epitélio estratificado não queratinizado plano, né? Que vai dar proteção. Tem uma lâmina própria, tem músculos vocais, ligamento vocal. Isso na sala de aula o professor vai explicar. Porção muscular, ligamento, glândula seromucosa, lâmina própria, né? A gente tem a porção do ligamento, o epitélio, lâmina própria, o ligamento vocal e o músculo vocal, como eu falei para vocês. Estão adjacentes, subjacentes, vamos dizer assim, nas cordas vocais. Porção muscular. Que músculo é esse? Olha aqui. Fascículo muscular, núcleo periférico, músculo estriado esquelético, pessoal. Músculo estriado esquelético. Um epitélio. Epitélio plano estratificado sem queratina, tecido conectivo lático, sempre acompanha o epitélio, tecido conectivo lático. Fibras musculares esqueléticas, como eu falei para vocês, porque ó, os núcleos periféricos
Então, nas cordas vocais, nós temos o músculo estriado esquelético. Tem a porção ligamentosa depois do músculo, e aí tem o epitélio. E agora a gente vai para a tráquea. Tráquea é o que a gente mais encontra nos laboratórios, porque a gente estuda cartílago hialino, a gente estuda com lâmina de tráquea. Quando a gente estuda tráquea, aparece de novo cartílago hialino. Então a gente tem muito, 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 muito cartílago hialino na tráquea, né? Porque a tráquea, por exemplo, quando vocês estudam na teoria e na aula prática o professor também vai dar uma pincelada, a gente estuda que a tráquea tem quatro capas, quatro camadas. Uma mucosa, uma submucosa, o cartílago, que é o cartílago hialino, e a adventícia, que é tecido conectivo que se adere à tráquea, né? E aí a gente tem na porção posterior da tráquea, deixa eu ver se eu pego uma outra imagem de tráquea, ela como um anel, não temos ela como um anel, uma forma de C, mas a tráquea tem uma forma de C, né? E na porção posterior da tráquea a gente tem um tecido fibroelástico mais músculo liso, né? Que é o músculo traqueal, que aí serra esse anel posteriormente. Algumas imagens no laboratório, essa porção do cartílago, ela é contínua, tá? Ela é contínua. Vai tocar na outra extremidade. Mas é porque durante o preparado foi feito esse fechamento e o músculo traqueal é como se ele estivesse se perdendo entre a passagem de uma extremidade com a outra. Mas é tráqueo, não é brônquio. Porque o brônquio, o cartílago, vocês vão ver uma imagem de brônquio, que ele é descontínuo. Tem um bloco de cartílago, aí tem um espaço, tem outro bloco de cartílago, aí tem um espaço, tem outro bloco de cartílago, no brônquio. A tráquea é contínuo, o cartílago é contínuo. Vamos dar zoom e dar uma olhada nas etiquetas. Ó, cartílago hialino. Então eu tenho o que aqui? Pericôndrio, pericôndrio. Lembre que o cartílago hialino só não tem pericôndrio no cartílago articular. Mas, ó, cartílago hialino, aí eu tenho a capa mucosa de novo. Eu falei para vocês que era mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Quatro capas na tráquea, né? A mucosa, epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aí eu tenho uma lâmina própria, com fibras elásticas. Aí eu chego na submucosa. Na submucosa a gente tem um tecido conectivo mais denso, que o da lâmina própria que eu tenho entre a mucosa e o submucosa. Eu já tenho um tecido conectivo mais denso aqui. E glândulas. Eu tenho glândulas. Aí eu venho para a capa cartilaginosa, que é o cartílago hialino, que aí ela tem uma forma de C, que é exatamente ela não se fecha para não se colapsar. E aí eu tenho a capa adventícia, que é um tecido conectivo que adere à tráquea, né? E aí na porção posterior da tráquea eu tenho fibra elástica mais músculo liso, que é o músculo traqueal, que fecha esse anel cartilaginoso posteriormente. Então a tráquea tem uma forma de C, vocês estudarem isso em anato 1. Vamos dar mais um. Ó, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, capa mucosa. Depois da lâmina própria, eu tenho a submucosa, aí eu tenho pericôndrio, cartílago. Pericôndrio de novo e adventícia. Então a catraca tem quatro capas, certo? Ó, epitélio, lâmina própria, capa mucosa. Abaixo da lâmina própria, submucosa. Tem glândulas traqueais, que são acinos seromucosos, mistos. Pericôndrio, cartílago hialino, que é o cartílago traqueal. Pericôndrio de novo é adventícia. Essa é a tráquea. A gente tem muita lâmina de tráquea nos laboratórios, em geral. Ó, cartílago hialino, lembra? Matriz territorial, interterritorial, capsular. Isso é estudo. Vamos ver o que a etiqueta me dá. Epitélio respiratório, com cílios, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Tecido conectivo laxo abaixo do epitélio. Ó, vasos sanguíneos. Eu tenho vasos sanguíneos aqui transcorrendo aqui nessa capa. Glândula traqueal, que é um acinocero mucoso, misto, posso dizer assim, ó, como eu falei para vocês, ó, antes de abrir a etiqueta. Pericôndrio, por quê? Nesse cartílago hialino eu tenho pericôndrio. Eu só não tenho pericôndrio no cartílago hialino articular. Na epiglotis eu tinha pericôndrio também, por quê? Era um cartílago elástico.
Outra imagem de tráquea. Então, a tráquea, ó, é contínuo. O cartílago da tráquea é contínuo, pessoal, em forma de C. E atrás eu tenho o músculo traqueal. Mais um. E abrir a etiqueta. Ó, o cartílago aqui, ó. Cartílago. Glândulas. Capa mucosa. Capa submucosa. Um cartílago. Tem a adventícia. Deu mais um. E mais a etiqueta. Músculo traqueal. Então, já estou indo para a porção posterior da tráquea. O músculo traqueal, ele fecha o meu anel traqueal, o meu anel de cartilagem. Tecido conjuntivo, adipocitos, glândula traqueal. É assim que a gente estuda a tráquea. Etiqueta. Capa muscular interna, fascículos musculares longitudinais, tráquea. Vamos para pulmão. Pulmão. O que a gente vai estudar em pulmão? Brônquios, bronquíolos, alvéolos, brônquio intrapulmonar. Como é que eu identifico um brônquio intrapulmonar quando eu vejo uma imagem histológica? Em geral, a gente estudou que o brônquio ele se divide em três principais, né? Os brônquios principais, que são os primários, lobares, que são os secundários, e os segmentares, que são os terciários, né? Os principais são esses brônquios maiores e se dividem diretamente da tráquea, né? Saindo da tráquea, na bifurcação carina ali, eu já, para entrar no pulmão, eu já começo com o brônquio. E aí ele tem uma morfologia específica, né? São mais grossos, até chegar no segmentário, e aí a gente já vai entrando no pulmão segmentário. Então, quando eu identifico uma porção alveolar, eu já consigo entender que o meu brônquio é intrapulmonar, né? E qual é a diferença do brônquio para a tráquea em geral? O brônquio para a tráquea, no brônquio, a gente tem cinco capas agora, não mais quatro. Mas a principal especificação do brônquio em relação à tráquea é o cartílago. Continua sendo cartílago hialino? Sim, é cartílago hialino, mas ele é descontínuo. Ó, uma placa de cartílago, outra placa de cartílago, e aqui eu teria uma outra placa de cartílago. Aqui é a luz do brônquio e o epitélio. Continua o mesmo epitélio, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Só que da mucosa em direção à adventícia, eu tenho cinco capas agora. Eu tenho um epitélio, que está na mucosa, eu tenho uma capinha muscular de músculo liso, aí eu tenho uma submucosa, tenho o cartílago e tenho a adventícia. Na tráquea, a gente não tinha essa muscular entre a mucosa e a submucosa, não sei se vocês lembram. Então, eu tenho um brônquio, ó, o cartílago e ali não existe, mas ele é descontínuo. Na tráquea é em forma de C contínuo, e aqui eu tenho blocos de cartílago que formam uma circunferência em torno da luz do brônquio. Então, na tráquea eu tenho um cartílago? Sim. No brônquio eu tenho cartílago? Sim. No bronquíolo, vocês vão ver mais para frente. Aí eu já não tenho. A tráquea é contínua, no brônquio descontínuo. Então você já começa a ter mais familiaridade em diferenciar uma tráquea de um brônquio em uma imagem histológica, em uma lâmina, tá? Vou abrir aqui a etiqueta. Ó, placa de cartílago hialino. Ó o epitélio. Qual é o epitélio? Pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Qual a função das células caliciformes? Quem se lembra? Células caliciformes produzem muco, e esse muco serve para atrampar o micro-organismo que entra durante a minha inspiração, durante o meu movimento de ventilação e inspiração. Entra o micro-organismo junto com o ar e o muco que é produzido nessas células caliciformes atrampa esses micro-organismos para que as cílias do epitélio façam uma varredura, um arraste mecânico para fora.
Essas glândulas, ela tem uma função super importante de defesa do nosso sistema respiratório. Então, ó, capa mucosa, aí agora eu tenho uma muscular, ó, fibras musculares lisas. Como é a fibra muscular lisa? Núcleo central, diâmetro menor do que a cardíaca, não tem estria. Tem o lâmina própria com tecido conectivo láxico abaixo do epitélio, epitélio respiratório. Aí entra a minha capa submucosa, capa submucosa. Depois da capa submucosa eu venho para o cartílago hialino. Cartílago hialino, pericôndrio dos dois lados. Saindo da luz para a extremidade, capa adventícia. Aí na capa adventícia eu tenho, ó, nervo, tenho vasos, ó, uma arteríolazinha aqui, ó. Capilar. O capilar ele tem um diâmetro menor do que um eritrocito. O eritrocito é o quê, pessoal? Um hemácia. É a principal célula do nosso sangue, né? Vamos lá para uma próxima imagem. Agora do brônquio, a gente já vai para um bronquíolo. Bronquíolo. E no bronquíolo, como funciona o bronquíolo? Ele tem a mesma quantidade de capas do brônquio. Ele tem uma divisão menor do que o brônquio, né? O epitélio do bronquíolo já começa a ser um epitélio simples e cúbico, pessoal. A gente já começa a sair do epitélio respiratório e vai para um epitélio simples e cúbico. Por quê? Vai afunilando, para que quando eu chegue no alvéolo, meu neumocito tipo 1, que faz parte da minha parede dos alvéolos, que vai estar junto com o meu epitélio plano simples, possa possa permitir que exista a troca gaseosa do oxigênio que adentra no pulmão em direção ao meu capilar, que está pertinho do meu alvéolo ali, com o meu eritrocito, e dentro do meu eritrocito a minha hemoglobina, que tem afinidade pelo oxigênio e pelo dióxido de carbono, e aí possa existir essa troca gaseosa. Porque se eu tenho um epitélio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, junto do meu capilar lá no meu alvéolo, eu não vou ter uma troca gaseosa de qualidade. Então, eu preciso de um epitélio plano. Então, da minha traca, que vem do epitélio respiratório, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, célula califorme entrando no brônquio, quando chega no alvéolo já é um plano simples, epitélio plano simples no meu alvéolo. E a gente vai ver isso. Vou abrir aqui a etiqueta. Então, no meu bronquíolo, o que, é que eu já não tenho mais no meu bronquíolo? Cartilagem. Lembra que eu falei para vocês? Olha o bronquíolo aqui, ó. Olha, isso aqui tudo aqui, ó, são os alvéolos, pessoal. Tudo isso aqui é alvéolo. Então, bateu uma imagem histológica e o professor diz, que órgão é esse? Eu encontrei isso aqui, mas eu não consegui identificar que é um bronquíolo. Eu posso imaginar que é um vaso. Mas eu olhei esses quistes aqui, esses espaços, essas vacuolas de ar, porque aqui não é tecido adiposo, não tem célula, não tem núcleo. Isso é o espaço do meu alvéolo, eu estou dentro do pulmão. Então, eu já consigo dizer, professor, pulmão, pulmão, eu estou dentro do pulmão, tá? Então, o bronquíolo, ele não tem cartilagem. Não tem cartilagem, certo? Ele sai do brônquio, se transforma em bronquíolo, mas ele tem essa mudança de epitélio, né? Bem marcada já no bronquíolo. A gente tem o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório, que são as duas principais divisões dos bronquíolos, quando eu saio dos brônquios, né? O epitélio, como eu falei, ele é simples, cúbico, ou já pode ser um cilíndrico, cilíndrico simples, sem as células califormes, aí eu já não tenho mais células califormes, né? As células ciliadas também estão ausentes ou escassas, né? O que diferencia o brônquio, que é maior. A lâmina própria, eu tenho fibras elásticas em uma quantidade reduzida de músculo liso, em comparação com os brônquios também. Esse tecido conjuntivo frouxo, ele suporta a estrutura do bronquíolo. Né? O bronquíolo do músculo liso só regula o diâmetro da via, né? Permite esse controle fino do fluxo de ar, e cartilagem é ausente. E qual é a função do bronquíolo? Conduzir o ar dos brônquios segmentares para os alvéolos nos pulmões. Eu começo a iniciar o meu processo de troca gaseosa, certo? Nos alvéolos eu vou ter a troca gaseosa, mas ela já vem uma cascata, vem um efeito cascata já desde a tráquea. Vamos dar mais um. Estou dentro do pulmão. Os alvéolos estão ali. Ó, alvéolo, alvéolo, alvéolo pulmonar, bronquíolo. Não tem um cartílago, pessoal. Não tem um cartílago. É muito, muito marcado. Então, onde eu tenho um epitélio? Pseudoestratificado cilíndrico com cílias. Não tem cartílago e eu tenho alvéolos? Bronquíolo, certo? O professor marcou uma seta aí, pediu para definir estrutura bronquíolo, pessoal. Olha aqui. Bronquíolo, tá?
Mais uma imagem de bronquíolo. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se tem alguma etiqueta. Pronto. Ó, tecido conectivo abaixo do epitélio, capa muscular, músculo liso, ó. Epitélio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Lembra que a gente falou que ele vai se transformando de cúbico para cilíndrico, já não tem células caliciformes, porque aí não é um bronquíolo respiratório ainda, né? No bronquíolo respiratório eu já não tenho mais esse epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Agora eu vou para um bronquíolo respiratório. Lá era um bronquíolo terminal. Olha aqui, ó, quantidade de alvéolos. Vou abrir a etiqueta aqui. Olha o bronquíolo terminal. Ele já não tem mais nem aquela forma tão circunferencial, né, pessoal? Já é mais colapsado. Ah, isso é uma aveia, professor. Não, não tem eritrocito, não tem sangue aqui, não. E o epitélio é diferente. Lembra que nos vasos o epitélio é plano. Ó, bronquíolo respiratório, já mais colapsado. Alvéolos. Vou dar mais um. Olha aqui, o epitélio já mudou. O epitélio já mudou. Ó, continua tendo uma fibrazinha muscular lisa, mas o epitélio aqui já vai pegando uma forma de cilíndrico, indo para cúbico. Já tem o bronquíolo respiratório em contato com os alvéolos, porque aí eu já vou começar a minha troca gaseosa, pessoal. O meu processo de troca gaseosa. Ó, já vem de um pseudoestratificado lá do brônquio, bronquíolo terminal. Quando vai chegando no bronquíolo respiratório, já começa a ter um cilíndrico, um cúbico e os alvéolos do lado. Vou abrir as etiquetas aqui. Ó, aqui, ó, um cúbico simples. Aí, ó, tinha cilíndrico simples. E antes eu tinha o quê? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Alvéolo pulmonar, que aí eu já tenho um epitélio plano. E eu tenho capilares passando aqui, adjacentes, para ter a troca gaseosa. Bronquíolo respiratório. É onde inicia o meu processo. Alvéolos. Alvéolo tabique alveolar. Etiqueta. Ó, brônquio e o alvéolo subjacente, adjacente, ali pertinho. Porque esse brônquio é intrapulmonar. Lembra que a gente estudou que o brônquio intrapulmonar, eu estou rodeado de alvéolos? Ó, o alvéolo. Epitélio plano simples, tem células chamadas de neumocitos tipo 1, tem os neumocitos tipo 2, que são formato meio que cúbico, que produzem o fator sulfatante, que servem para que meus alvéolos não se colapsem durante a respiração. Tem alguns macrófagos também aqui, macrófagos pulmonares. Vamos ver se as etiquetas me apontam alguns. Um alvéolo, tabix, alvéolos. Com mais um ele pode me mostrar as células, eu acredito. Eu já vi ali o macrófago. Ó, multinucleado, né? Macrófago, oriundo lá dos monocitos. Neumocito tipo 2 tem uma forma quase que cúbica, eles produzem um fator sulfatante. O neumocito tipo 1, que está na parede do meu alvéolo ali, eu tenho um capilar, que participa da troca gaseosa. Lembra que no capilar eu falei para vocês só passava um eritrocito no capilar? Na verdade, o diâmetro do capilar é menor do que o diâmetro do eritrocito. O eritrocito, hemácia, glóbulo vermelho, é a mesma coisa, certo, pessoal? Mas não confundam hemácia com hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que está dentro da hemácia. Outro dia alguém me perguntou assim: ah, isso aqui é uma hemácia, não? Isso aqui é uma hemoglobina? Não. A hemoglobina está dentro da hemácia. A hemácia é o glóbulo vermelho ou eritrocito. Eu gosto de chamar eritrocito, eu aprendi assim. Então, o que é que a gente tem que saber e entender de alvéolos? Que o alvéolo é uma estrutura esférica envolvida por uma parede de capilares sanguíneos, porque o sangue ele serve para transportar nutrientes, gases e os gases principais, oxigênio, sacar o dióxido de carbono, levar oxigênio, nutrir os tecidos, né? Ele é cercado por uma membrana conhecida como a membrana basal, né? As células que a gente tem, dois tipos, as principais. O neumocito tipo 1, que são essas células epiteliais, extremamente finas, né? A gente fala que facilitam a troca gaseosa, porque é um epitélio plano simples. E os neumocitos tipo 2, que são secretores de fator sulfatante, que é uma substância lipídica que reduz a tensão superficial dentro dos alvéolos e evita o colapso durante a respiração, a expiração, né? Esse fator sulfatante, ele é essencial para manter
a expansibilidade dos alvéolos e prevenir o colapso alveolar. Tanto que quando uma criança ela está muito prematura na barriga da mãe, vai ser necessário o parto, a gente aplica uma profilaxe com cortisol para que possa desenvolver os pulmõezinhos do neném, para que ele não saia antes, porque até certas semanas ele ainda não produz fator sulfatante, o feto, né? O bebê, o embrião, o feto, no caso, né? Vamos ver se a gente tem alguma outra imagem aqui de alvéolos diferente daquela. Essa aqui. E eu já vou para o zoom. Ó, aqui. Abrir a etiqueta, ó. As paredes, neumocito tipo 1. Fora da luz, na interseção neumocito tipo 2, que produz o fator sulfatante. E eu tenho os macrófagos, que nessa imagem a gente não vê nenhum, que é aquela célula multinuclear, que serve para fagocitar patógenos que possam adentrar nos meus alvéolos, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Eu acho que lá tem uma imagem de pleura. Pleura nada mais é do que aquela capa externa, que é a pleura, faz parte dos pulmões. A gente vai dar um zoom para identificar ela, que é o epitélio plano simples, ou chamar também de mesotélio, epitélio plano simples, né? Lá em coração a gente estudou o quê? Sistema cardiovascular? Peritoneio, a gente tem peritoneio, tem pericárdio no coração, a gente tem peritoneio na região abdominal e no pulmão a gente tem a pleura. Resumo é isso, sistema respiratório.